Amigos, temos a grata alegria de ter conosco nosso companheiro Vanderlei, um grande colaborador da doutrina espírita aqui em nosso estado, e que hoje vai nos falar do tema A Caridade, como entendia Jesus. Não poderíamos deixar de justificar o nosso atraso. Não que os atrasos sejam justificáveis, mas a gente nunca espera que a terceira ponte estivesse interrompida. Tivemos que sair de Itapuã e dar a volta pelo centro de Vitória. Quase 20 quilômetros de lá aqui. E no centro de Vitória também não estava bom o trânsito. Ainda bem que aquele relógio está 5 minutos atrasado e a gente acabou chegando por ele. 2 minutos atrasados só. Vamos tentar recuperar o tempo perdido. Vamos falar sobre caridade. Falar sobre caridade é a coisa que mais nos emociona, que mais nos motiva na doutrina dos Espíritos. E vamos falar da caridade da forma como entendia Jesus, também levando em consideração a ideia de que a caridade só pode ser praticada se utilizarmos a nossa cabeça, o nosso coração e as nossas mãos, numa referência a um trabalho que a Federação tem feito durante todo esse ano sobre cabeça, coração e mãos. Caridade, utilizando cabeça, coração e mãos. Vamos começar contando a vocês uma história que vocês provavelmente já conheçam. A história dessa freira católica chamada Agnes Gontia Bongiorgio. Ela era uma freirinha católica nascida num lugar que naquela época ela nasceu, chamava-se Macedônia, mas fazia parte do Império Otomano. Ela era de pais albaneses, naturalizada indiana, também cidadã inglesa, enfim, era uma cidadã do mundo. Usou a sua cabeça para estudar para poder ensinar. E ensinava em um colégio em Calcutá, para meninas ricas, meninas bonitas, meninas cheirosas, com suas saias plissadas de azul e branco, aquelas meninas que dá prazer de se ver, porque enche os nossos olhos de beleza e de estética. E é ali que essa freira iniciou o seu trabalho em Calcutá. Mas ela tinha uma necessidade: servir. Isso era inerente à natureza dela. Ela queria servir. E queria servir aquelas pessoas que realmente precisava. Quando se tornou freira, tornou-se freira não para lecionar para quem tivesse condições de pagar, mas para lecionar aos pobres. Um dia, andando, passeando de ônibus pelas periferias da cidade de Calcutá, ela percebeu que ali havia um contraste gigantesco naquela metrópole. No centro, edifícios belíssimos, legado da colonização inglesa de alguns anos antes, e nas periferias, a mais completa miséria de que se pode imaginar. Toda a miséria que o colonizador normalmente deixa nesses países. Ali, ela deparou-se com crianças de barriguinhas grandes, pezinhos pequenos e inchados, andando pela lama e pelos esgotos, comendo aquilo que achavam pelo chão, sem ter a menor noção do que significava aprender ou estudar. Ela, vendo aquela situação, voltou para o seu colégio, para o colégio onde ela lecionava, e pediu autorização à Madre Superiora para deixar o colégio e ir servir na periferia de Calcutá. Acontece que ela tinha feito votos de disciplina, e a Madre disse para ela que apenas o Papa, na época o Papa Pio XII, poderia lhe dar tal autorização, porque ela não queria abrir mão dos seus votos. Ela queria continuar sendo uma freira. Escreveu então de próprio punho uma carta para o pontífice e ele, algum tempo depois, lhe respondeu dizendo que ela podia ir. Mas não podia levar recursos do colégio onde ela estava. Deveria angariar os próprios recursos. Essa freira então partiu, levando algum dinheiro que ela possuía guardado e 2 mudas de roupa do seu hábito que ela estava acostumada a usar, e foi para essa periferia. Um dia, lecionando nessa periferia, onde ela encontrou essa miséria mais absoluta, ela foi para lá e começou a ensinar aquelas pessoas. Ali, naquelas pessoas, ela recebeu a visita de suas ex-alunas, que pela primeira vez chamou ela de Madre Teresa. E ela passou a ser conhecida no mundo inteiro como Madre Teresa de Calcutá. Encontrou aqueles garotinhos ali, nus ou seminus,
E como não tinha papel, nem giz, nem lápis, nem nada que pudesse usar para escrever, ela ensinava as crianças a sentar no chão e escrever na própria areia com gravetos e apagar com os seus pezinhos para que elas pudessem pelo menos aprender a escrever. Em 1979 ela foi agraciada com a maior honraria que os homens podem dar a uma pessoa, se bem que é uma honraria bastante contestada, porque muitos dos que o receberam não faziam jus a ele. Não vamos citar nomes, mas vocês sabem muito bem quem foram aqueles que o receberam e não faziam jus. E muitos que fizeram jus não o receberam. Mas Madre Teresa fazia jus a esse prêmio e o recebeu. E lá em Estocolmo, onde ele estava recebendo a sua premiação, um daqueles vários jornalistas que estavam ali perguntou a ela se ela não achava que todo o trabalho que ela fazia pelas periferias de Calcutá não era apenas uma gotinha d'água no oceano de todas as misérias do homem. E ela disse serenamente e sem perder a calma: claro que sim. O que eu faço é apenas uma gotinha nesse imenso oceano. Mas se não fosse a gotinha que eu faço, o oceano estaria incompleto, porque estava faltante dessa pequena gotinha. Ela continuou trabalhando ali por muito tempo. E um dia recebeu a visita de uma princesa. Lady Diana, a mulher mais importante, mais famosa, mais fotografada, mais bonita, mais tudo da sua época, porque Lady Diana era tudo o que havia de bom em uma mulher. Ela resolveu visitar Madre Teresa, quem já conhecia de muito antes. Atormentada pelos fotógrafos e pela imprensa que ela procurava fugir, pelas obrigações impostas a ela pela família imperial, refugiou-se junto com Madre Teresa e passou com ela uma semana, ajudando a carregar aquelas crianças, a limpar-lhes, a dar àquele povo um mínimo de dignidade. Ficou ali sentindo uma pessoa comum, como qualquer um de nós. Quando terminou o seu tempo de visita, ela voltou-se para a Madre Teresa e disse: irmã, há uma semana estou aqui ajudando a essas crianças e nos últimos anos de minha vida nunca fui tão feliz. Nunca me senti tão bem, porque pela primeira vez eu me sinto uma pessoa útil. Eu vejo que as pessoas dependem realmente daquilo que eu faço para o seu sustento, para a sua higiene. Eu sou importante para essas crianças, mesmo sem ser uma princesa. Se eu pudesse, abandonaria tudo o que eu construí e ficaria aqui trabalhando contigo. Madre Teresa serenamente voltou-se para ela e disse: minha filha, Deus reserva para cada um de nós uma missão. A minha missão é de ser freira. E enquanto freira, eu posso ajudar a 10, 100, no máximo algumas centenas de pessoas. Você nasceu para ser princesa e assim deve servir a Deus. Eu, enquanto ajudo algumas centenas de pessoas, você pode ajudar milhares, milhões delas de uma vez só, exercendo o seu ofício de princesa, porque não existe lugar nesse mundo que o Pai Celestial nos impede ou nos isenta de praticar a caridade. Lady Diana então voltou para sua casa, foi embora, feliz da vida por aquelas férias que ela havia tirado, refletindo sobre tudo o que acontecia no mundo fora daqueles palácios, dos muros daquele palácio gigantesco, começou a perceber que um continente ao sul agonizava tragédias horríveis. A AIDS deixava órfão milhões de crianças, porque as mães morriam logo depois do parto, ou até mesmo alguns dias depois, durante o parto. E aquelas crianças, os chamados filhos do HIV, filhos da AIDS, estavam sendo abandonadas para morrer. Outras tragédias aconteciam em Serra Leoa, onde os diamantes provocavam a tragédia do povo que morava ali. Muitas delas em Angola, Moçambique e tantos países que viviam sob guerras terríveis, fruto da colonização, guerras civis intermináveis, minas terrestres, armas para todos os lados, e o mundo ocidental, que havia explorado a África durante 500 anos, nunca se importou com o que acontecia lá, efetivamente. Ela, então, abandonou
o seu palácio por uns dias, viajou até a África e ficou meses visitando aqueles países, vestindo roupas simples de pessoa simplória, atendendo crianças, os mutilados das minas terrestres, os mutilados de Serra Leoa, os filhos da AIDS, e deixando-se fotografar em todas as situações, junto daquelas crianças, para que o mundo ocidental despertasse para a miséria e para a tragédia que nós havíamos provocado naquele continente. A partir daquele momento, a África não se transformou numa América, mas muito melhorou. Investimentos foram feitos, ditadores foram derrubados, minas terrestres foram caçadas por equipamentos enviados pelo Ocidente para serem destruídas antes de destruírem a perna das pessoas. Muita coisa melhorou. Muito ainda há de fazer naquele continente, como em muitos outros lugares. Mas nós podemos dizer que o primeiro passo foi dado por essa princesa, por essa mulher sem igual, que desencarnou 5 dias antes do desencarnar de Madre Teresa. Parecia que as duas tinham marcado um encontro no plano espiritual. E nós aqui do lado de cá do mundo, ficamos pensando o que nós estamos fazendo em prol da caridade. Muitos de nós dizem, se eu tivesse dinheiro, faria grandes coisas. Se Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, me agraciasse com aqueles 6 númerozinhos mágicos que nos levam à bela fortuna da Mega Sena, eu daria 10% do que eu ganhei para que essa casa espírita multiplicasse o seu tamanho. Grande investimento faria eu. Com 90% desse prêmio aí, eu ainda seria multimilionário. Nós ficamos assim, esperando uma grande oportunidade. Ficarmos ricos para poder fazer caridade, como se Jesus tivesse dependido disso. Ou então pensamos, será que Madre Teresa, agora que já está no plano espiritual, não queria que eu fosse lá ajudá-la a alfabetizar aquelas crianças da África? Porque me preocupa muito o analfabetismo da África. Me deixa consternado aqui no Brasil esse analfabetismo. Se Madre Teresa pudesse soprar nos meus ouvidos, ela diria, meu amigo, meu filho, ao lado da sua casa tem um garotinho de 8 anos que ainda não foi à escola. Por que você não providencia para que ele vá? Por que você não procure saber por que ele não foi à escola e o conduza à escola? Não há necessidade de nos preocuparmos com coisas que nós não podemos fazer enquanto não fazemos aquilo que está ao nosso alcance. O que eu posso fazer para acabar com o desemprego? Para acabar com parte da miséria? Pagar salários dignos àquelas pessoas que trabalham conosco, que é o que nem sempre acontece. É o que nem sempre acontece. Pagar o que lhes são de direito. O que eu posso fazer para acabar com a fome no mundo? Muito pouco. Mas eu posso parar, por exemplo, de jogar alimento fora, de desperdiçar alimento. Porque o alimento que eu jogo na minha lata de lixo, e todos nós fazemos isso, inclusive eu, esse alimento faz falta para alguma boquinha no mundo que está faminta. Providenciar para que essas pessoas recebam aquilo que nós não queremos mais. A lata do lixo é o último recurso que nós devemos dar às coisas das quais nós não precisamos, porque isso também representa a caridade. Precisamos reconhecer a nossa limitação, a nossa pequenez. Somos miúdos, impotentes para resolver os problemas do mundo, mas não somos pequenos para resolver os pequenos problemas que aparecem até nós. Temos que buscar efetivas formas de auxiliar, deixar de ser presunçoso, de querer fazer coisas gigantescas e não fazer absolutamente nada. Podemos fazer coisas pequenas, vencendo o nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque muito de nós pensa, bem, se eu não posso construir um colégio para alfabetizar 1000 crianças, então também não alfabetizo ninguém. Pensamos assim muitas vezes. Isso é orgulho e presunção. Existe muito que nós podemos fazer em prol da caridade. Kardec já perguntava aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? A palavra radical é muito feia, Kardec usou essa palavra. Em francês, obviamente. Eu não sei como é que é radical em francês, mas deve ser feia, igual aqui no Brasil. Os espíritos responderam, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Não deixaram dúvidas.
dentre os vícios, o mais radical é o egoísmo. E completaram, dele deriva todo o mal. A gente pergunta, por que Deus criou o mal? Deus não criou o mal. Nós criamos o mal pelo exercício do nosso orgulho e da nossa vaidade. Dele deriva todo o mal. Deus criou o egoísmo? Não criou. Quem criou o egoísmo fomos nós, fruto indesejável da evolução. O egoísmo era necessário quando militarmos nos reinos animais. Hoje em dia não precisamos mais dele. Podemos deixá-lo de lado. Mas ele é a fonte de todo o mal. E estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. No fundo de todos os vícios há egoísmo. Ele neutraliza todas as qualidades. Não existe qualidade que não é neutralizada pelo egoísmo. Toda pessoa egoísta utiliza apenas o seu instinto para se proteger como se protegia 10 milhões de anos atrás. Mas esquece do seu coração e também esquece de agir com as suas mãos. Porque quem não age com o coração dificilmente vai agir com as suas mãos. Se eu não percebo, se eu não tenho empatia para sofrer a dor do meu inimigo, a dor do meu próximo, eu também não terei mãos para ajudá-lo. Em contrapartida, Kardec pergunta, qual a mais meritória de todas as virtudes? Os espíritos superiores respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Logicamente, a evolução é fruto da exterminação, do egoísmo e do burilar, do trabalhar, do produzir das nossas virtudes. E lá na frente ele termina dizendo, a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Ele não disse apenas caridade, ele disse desinteressada caridade. Porque mesmo fazendo caridade interessado, ainda é uma forma embrionária de caridade. Mesmo porque a nossa natureza material, a nossa natureza humana, no estágio de evolução em que nos encontramos, traz para nós muita dificuldade de fazer qualquer coisa que não seja por interesse. Um filósofo alemão chamado Immanuel Kant escreveu alguns livros, dentre eles um chamado Crítica à Razão Pura, que vocês não devem ler, porque é difícil de entender. A gente tem que ler os outros livros para entender esse. Deixar que alguém leia e nos explique, porque é um livro praticamente incompreensível. Mas nesse livro que eu não li, ele diz, por exemplo, que tudo que nós fazemos é por interesse pessoal, e isso não é ruim. Basta que nós saibamos direcionar bem o nosso interesse pessoal, da forma como Kardec nos ensinou. Em essência, no fundo de uma análise filosófica profunda, podemos dizer que todos nós agimos por interesse pessoal. Inclusive Jesus, quando esteve aqui, agiu por interesse pessoal. E interesse pessoal no bem de toda a humanidade. Interesse pessoal em transmitir fielmente tudo aquilo que o Pai Celestial orientou para que ele transmitisse. Esse era o seu interesse. Interesse dele. Ser servo de todos os homens. Deve ser também o interesse de todos nós, pelo menos em parte. Se não conseguimos agir pelo interesse, sem o interesse pessoal, vamos direcionar o nosso interesse pessoal para um lugar bom. E aí, Kardec continua perguntando e faz uma pergunta semelhante àquela, postos de lado todos os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os espíritos, obviamente, respondem a mesma resposta dada anteriormente. O interesse pessoal, logicamente. O interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda não rara na Terra, que quando se patenteia, todos o admiram como se for um fenômeno. As pessoas acham que Chico Xavier fazia era um fenômeno. Por isso criticavam ele, ficavam procurando saber o que ele tinha feito de errado. Ah, Chico andou aprontando. Ele está arrumando esse dinheiro em algum lugar escuso. Betinho não recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque foi acusado de receber dinheiro de bicheiros. Porque nós todos ficamos procurando onde é que está o interesse pessoal daqueles que fazem caridade. Porque nós balizamos as pessoas por nós próprios. Nós só sabemos medir a qualidade das pessoas no limite da nossa qualidade, no limite da qualidade de cada um de nós. Nós temos dificuldade em ultrapassar esses limites. Por isso, que o interesse pessoal
é a maior chaga da humanidade, é o vício, é o sinal mais característico de imperfeição. Porque sempre que utilizamos o interesse pessoal, deixamos de lado o coração e as mãos e agimos apenas com a nossa lógica distorcida e estúpida. Porque usamos a cabeça de forma equivocada. Quando Jesus nos contou a história desse jovem rico, ele estava justamente nos mostrando a dificuldade que nós temos de nos livrarmos do interesse pessoal e fazer a caridade. Esse homem era um fariseu, um doutor da lei, chamava-se Efraim. Essa história está escrita no livro Contos desta e da Outra Vida, do Chico Xavier e do Irmão X. Ele era líder dos fariseus e lelistas. E Léo era um fariseu que pregava a união entre os povos, pregava a bondade e o amor e fazia uma releitura dos textos antigos. Era oposto ao Rabi Shammar. Shammar era um outro rabi radicalista, aquele que queria a lei do jeito que ela estava escrita. Efraim, não, ele queria a reconciliação entre as 12 tribos de Israel e o que faria com que Israel se tornasse a ser um único povo novamente. Muito rico, mas muito rico mesmo. Para os padrões de sua época, pensem numa pessoa rica. Ele era mais rico do que isso ainda. Além de tudo, ele era depositário da fortuna dos seus amigos, porque era uma pessoa muito inteligente. Sabia onde investir para ter retornos vultosos. E ele fazia isso. Investia porque era amigo fiel dos seus amigos. Profundo conhecedor da lei e obedecedor de todas as leis, pelo menos aquelas que ele conhecia. Tinha esse objetivo de voltar a reunir os povos de Israel. E era apaixonado pelos escritos que traziam a lei sob o ponto de vista superior. E um dia ele encontrou-se com Jesus. Jesus passava por Jericó, cidade onde ele morava. Ele, então, vendo Jesus ao longe, foi encontrar-se com o mestre, mas percebeu que as roupas que usava não eram compatíveis com aquelas roupas que Jesus utilizava. Voltou em sua casa e utilizou a sua túnica mais simples, que ainda era muito bonita perto das roupas de Jesus e seus discípulos. Despojou-se de suas joias e apresentou-se ao mestre como um simples homem do povo. Voltou-se para ele e lhe perguntou: Senhor, que devo eu fazer para conquistar a vida eterna? Ele disse, na verdade, bom mestre. Jesus disse, não sei por que me chamas bom. Bom é apenas o Pai que está no céu. Mas se queres alcançar a vida eterna, cumpre os mandamentos. Ele então, esquecendo que era fariseu, perguntou qual eram esses mandamentos. Jesus listou algum deles: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, etc, etc. Ele então percebeu que havia uma empatia entre ele e aquele mestre, subiu um pouquinho no seu degrau e lhe disse: mestre, eu e minha família, desde da minha mais tenra idade, seguimos todos esses mandamentos. Jesus percebeu que ali havia uma pérola a ser burilada e algo manchava o destino daquele homem. Voltou-se para ele e lhe disse: se queres ser perfeito, vá, vende tudo que tem e entregue aos pobres, que você vai ter um tesouro no reino dos céus. Depois vem e me segue. Adivinham se ele aceitou essa proposta? De jeito nenhum. E eu duvido que algum de nós aqui dessa sala aceitaria nas mesmas condições. Talvez um ou outro. Mas a grande maioria de nós faríamos o que ele fez. Porque Jesus sabia que aquela fortuna, aquela forma de vida, apesar de ele ser um homem bom, um homem justo, um homem honesto, um homem trabalhador, um homem que amava as pessoas, um homem que lutava pela lei, ele tinha uma imperfeição, um interesse pessoal do qual ele não conseguia se livrar. E esse interesse pessoal o haveria de matar algumas semanas depois, nos circos romanos, numa corrida de bigas. Por isso Jesus lhe pediu isso. Vemos que esse homem tinha mãos para agir e cabeça para pensar, mas não conseguia utilizar o seu coração para se pôr no lugar das outras pessoas. Não trabalhava com Jesus. Um outro cidadão de Jericó era esse daí, um homem chamado Zaqueu, que tinha um problema seríssimo. Ele era baixinho. As pessoas baixinhas sofrem, vocês sabiam disso?
como sofrem os baixinhos. É uma tortura. Zaqueu queria ver Jesus, mas sempre que alguém famoso vai passar em algum lugar, os grandalhões ficam na frente e os baixinhos não conseguem chegar até a beirada, eles ficam aqui atrás pulando e não conseguem ver nada. Isso acontecia há 2000 anos e Zaqueu sabia disso. Ele então se deslocou e procurou uma árvore, subiu nessa árvore, porque sabia que Jesus passaria ali por baixo. É mais ou menos o que nós fazemos quando queremos ver alguém famoso. E Jesus era famoso, gente, muito famoso. Jesus na época era mais famoso do que César. E ele ficou ali olhando Jesus passar. E quando Jesus passou, ele tomou um susto. Aquele homem, admirado por todos, inclusive por ele, o homem mais famoso de sua época, e que não perdeu essa fama até hoje, porque continua sendo o homem mais famoso que já esteve entre nós, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça dessa árvore, porque hoje me apraz jantar contigo. O baixinho Zaqueu tremeu nas suas canelas, os joelhos bateram, ele não sabia o que fazer. Se jogou lá de cima, quase se arrebentou lá embaixo, porque já tinha certa idade. Foi correndo para casa, mancando de uma perna, e pediu que preparassem um banquete para Jesus. Recebeu o mestre na maior pompa possível, mas não excluiu um de seus servos desse banquete. E ainda convidou toda a vizinhança que fosse à sua casa para participar dessa tertúlia, junto com Jesus. E estava tão feliz, mas também em seu coração havia tristeza, porque todos o amaldiçoavam. Porque ele, além de ser baixinho, tinha outro defeito: era cobrador de impostos. Naquele tempo, ninguém gostava de pagar impostos. As coisas mudaram muito de lá para cá. Mudaram muito. Mas há 2000 anos, eles odiavam pagar impostos. Graças a Deus, tudo isso ficou no passado. Zaqueu era um desses cobradores. E o povo odiava cobrador de impostos. E ele dizia: Senhor, o povo me acusa de ser pecador. Jesus gentilmente dizia: Zaqueu, abençoado seja o seu esforço. Senhor, eu sirvo aos meus servos. Gente, era um homem que servia há 2000 anos atrás. Coisa que somente escravos faziam. E ele dizia: eu sirvo aos meus servos. Jesus respondeu: todos somos servos de Deus. Hoje é fácil falar isso. Há 2000 anos era quase um pecado mortal, digno de ser escorraçado da cidade. Zaqueu, então, em seu contentamento, voltou-se para Jesus e disse: Mestre, dou a metade de todos os meus bens, hoje ainda, para os pobres e para os meus empregados. Zaqueu estava inaugurando ali a participação nos lucros e resultados que eu demorei 2000 anos para receber. E ele ainda disse: se algum dia eu lesar alguns dos meus empregados ou alguns dos meus amigos, eu prometo restituir 4 vezes a quantia lesada. Olha que o nosso Código Civil é moderno, é um dos mais modernos do mundo, e ele manda restituir o dobro. Olha que Zaqueu falou que pagava 4 vezes. Jesus voltou-se para ele então e lhe disse: bem-aventurado és tu, Zaqueu, que agora contempla em tua casa a verdadeira salvação. E em outras traduções diz ele ainda: aqui também mora um filho de Abraão. Falar que um judeu é um filho de Abraão é a maior honraria que ele pode receber. Aliás, para um muçulmano também. E para um espírita também devia ser, porque nós também de alguma forma somos filhos de Abraão. Por que Jesus pediu tudo para o jovem rico e ficou muito contente com a metade de Zaqueu? Não há injustiça nisso? Não, não há, porque Zaqueu podia ficar com tudo, com a metade, com o quarto ou com o dobro, porque nele não despontava o interesse pessoal. O que acontecia com o jovem rico? O jovem rico não podia ter a metade, porque a metade do que ele tinha já era suficiente para torturá-lo com relação ao seu interesse pessoal. Allan Kardec também perguntou aos espíritos, e todos nós já sabemos qual é a resposta. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Todo mundo sabe isso de cor, não é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A benevolência, nós agimos com as mãos.
a indulgência com o coração e o perdão das ofensas com a cabeça, porque é o maior negócio do mundo que nós podemos fazer, é perdoar. Porque quando eu perdoo alguém, eu estou perdoando a mim mesmo também. Vemos aí o cabeça, coração e mãos atuando nessa instrução dos Espíritos. Benevolência, ação no bem. Indulgência, coração para saber me colocar no lugar do outro, ter empatia. E o perdão das ofensas, que é um grande negócio. Todas as vezes que eu perdoo alguém, recebo um alívio tão grande que 10 vezes mais vem para mim. A caridade é a mais bela de todas as virtudes cristãs. É a mais bela de todas as virtudes cristãs. É a mais sublime manifestação do amor de Deus. E aí ele fala sobre 2 formas de caridade no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro ele fala da caridade moral. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral, é a beneficência. Várias frases sobre isso fala ele. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Suportar é dar suporte, é sustentar. E é o que menos nós realmente fazemos. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ouvir quando o mais tolo está falando por caridade. Isso é um gênero de caridade. E nós temos a convicção plena que nessa sala, nesse momento, algumas pessoas estão praticando esse tipo de caridade. Pessoas que já estão aqui há muito tempo, que conhecem tudo isso que estamos falando e conhecem muito mais e estão nos ouvindo pacientemente. Isso é caridade moral. Não dar atenção ao mau proceder de outrem também é caridade moral. Mas a irmã Rosália nos faz uma advertência. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Não deve obstar a outra, porque as duas são necessárias e imprescindíveis. E aí nós vamos lá na Epístola Universal do Apóstolo Tiago, onde ele fala: se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós dizer: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes o necessário, as coisas que eles precisam, o seu corpo físico, que proveito há nisso? Muitas vezes acontece isso em nossas casas espíritas. As crianças chegam famintas e nós vamos empurrando goela abaixo o evangelho como se elas entendessem alguma coisa do que nós estivéssemos falando. Às vezes elas estão com tanta fome que elas nem ouvem o que estamos falando. O Zé Raul Teixeira falou que ele sempre primeiro ensinava o evangelho, depois ele dava o pão. Só que ele foi trabalhar numa comunidade da Niterói que era tão pobre que se ele fizesse isso, as crianças desmaiavam durante a apresentação. Então ele percebeu a necessidade de alimentar primeiro, como ensinou o apóstolo Tiago. Muitas vezes o pão material é necessário para que a nossa cabeça funcione. E quando nós pensarmos em imaginar que o dinheiro não é importante, que os recursos argentários, monetários não são importantes, vamos lembrar do que disse Bezerra de Menezes e Chico Xavier nesse livro que se chamava Caridade. Vocês conhecem uma dupla que conheceu mais de caridade do que Chico Xavier e Bezerra de Menezes? E o Bezerra de Menezes fala que o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada acesa. Não dá para se manter uma lâmpada dessa acesa se não tivermos dinheiro para pagar a conta no fim do mês. Não é calor, contudo, ajuda a adquirir agasalho. Não é poder de fé, mas sustenta a esperança. Não existe desesperança maior do que quando uma pessoa se percebe endividado, precisando saldar uma dívida ou comprar alguma coisa de fundamental importância e lhe falta o básico, que é o dinheiro. Ela acaba por se desesperar. Não é cultura, mas apoia o livro. O livro na doutrina espírita sustenta a Federação Espírita Brasileira quase como um todo e a Federação Estadual também. E algumas casas espíritas também. Mas o seu conteúdo é que é mais importante para nós. Sem dúvida nenhuma. Mas não podemos abrir mão
dos recursos monetários necessários. O dinheiro não é base de cura, no entanto, auxilia na aquisição de remédio. Em suma, diz Bezerra de Menezes, o dinheiro associado à consciência tranquila, fora disso, nada disso vale. É uma bênção do céu, que nem sempre faz a felicidade, mas sempre faz falta. Sempre faz falta. Não vamos acusar o dinheiro de ser perversos. Vamos acusar a nós próprios de não sabermos utilizar o dinheiro ou de ganharmos esse dinheiro desassociado da consciência tranquila. E é isso que nos destrói. Nós vimos tudo aqui, motivos espirituais, trazidos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em todos os outros lugares do Evangelho segundo o Espiritismo, de razões para praticarmos a caridade, sob o ponto de vista espiritual. Mas quem não quiser fazer por essa ótica, pode fazer por outra ótica. Por exemplo, melhorar o seu conceito com Deus. Eu não sou espírita, eu só acredito em Deus. Então faça a caridade para melhorar o seu conceito com Deus, porque se você acredita num Deus, sabe que ele é adepto da caridade. Então, até para quem não é espírita, a caridade é fundamental. Outra coisa que podemos fazer é empregar melhor o nosso tempo ocioso. Gente, tirar um domingo do mês, ou um dia da semana, para ir ajudar alguém é tão prazeroso. É muito mais prazeroso do que passar todos os domingos vendo televisão, sentado na poltrona, curtindo a ressaca do fim de semana. Torcendo para não ouvir aquela musiquinha do Fantástico, porque depois que ouvir aquela musiquinha tem que dormir para acordar e trabalhar no outro dia. Vamos sair um pouco dessa poltrona e fazer alguma coisa útil, porque isso também vai ajudar a empregar melhor o nosso tempo ocioso. E isso é uma coisa que interessa para todos nós. Agora, se eu sou espírita, eu posso fazer a caridade simplesmente para ganhar crédito com os companheiros. Vocês já repararam como é que as pessoas admiram aqueles que fazem caridade? Todo mundo se admira. Nossa, fulano, beleza, precisa de ver. Aquele fez tanta caridade, sou fã dele, de tanta caridade que ele faz. As pessoas amavam Chico Xavier, principalmente pela caridade material que ele fazia. Aqueles que não eram espíritas, logicamente, né? Tudo o que se destacava em Chico Xavier era o bem que ele praticava. Então, se nós não temos outra razão para fazer a caridade, vamos fazer por isso. Mas se eu também não sou religioso, não tem problema. Vamos fazer a caridade da mesma forma, porque lá no site da Agência Estado, tem um artigo chamado Fazer Caridade Faz Bem à Cabeça. Podem pesquisar que vocês vão achar, o endereço está aí, ó, no site da Editora Abril. Lá ele diz que a caridade, fazer a caridade aumenta a elasticidade da pele. Olha só que negócio. Eu fiquei olhando isso e falei, não, isso não é verdade, não, isso não deve ser verdade, não. Aí eu me lembrei do Divaldo Pereira Franco. Aquela criatura está com 90 anos. A pele dela parece da minha filha de 18, de 16 anos. Onde é que tiraram isso? Será que esse cara que escreveu isso conhece o Divaldo? Talvez seja por isso. A caridade, ela aumenta a produção de hormônios, de colágeno, que aumenta a elasticidade da pele. Não é nenhum espírita, nenhum macumbeiro, nenhum religioso que fala isso, é um cientista. Isso é um artigo científico. Mas embaixo está escrito que a caridade, a prática da caridade, diminui os problemas gastrointestinais. Gente, imagina o que é sair correndo no banheiro toda hora. É terrível isso. Não ter um banheiro por perto é sempre um desespero. A caridade ajuda a resolver os nossos problemas digestivos. Isso são estatísticas feitas, dividindo-se grupo de controle e grupo não de controle. E a metade do grupo de controle pratica a caridade, a outra metade não pratica. Aqueles que praticaram a caridade tiveram diminuídos os seus problemas gastrointestinais. É uma pesquisa científica, com base científica. Não é religiosa. E continua ainda, aumenta a produção de serotonina. Vocês sabem o que é serotonina? Eu também não sei não, mas dizem que é um hormônio muito importante que traz felicidade para a gente. É o hormônio da felicidade, do bem-estar. Algumas drogas aumentam a produção de serotonina para tirar as pessoas da depressão, da ansiedade. Praticar a caridade aumenta, faz com que o corpo produza mais serotonina. Nós ficamos mais felizes, dentre outras coisas, por conta disso. Olha só que bacana, gente.
E o mais importante de tudo, aumenta a expectativa de vida. Quem faz caridade vive mais. Lembrei do Divaldo de novo. 90 anos, continua fazendo palestra. Chico Xavier morreu com mais do que isso. Por que será? Será que esses pesquisadores foram lá? Não, não foi isso. Eles realmente dividiram os grupos as pessoas em dois grupos e fizeram essa pesquisa. E chegaram à conclusão óbvia para nós espíritas. Quem faz caridade vive mais. E o que é melhor? Vive bem. Vive mais e vive melhor. Esse sujeito aí é um filósofo americano. Ele tinha vários alunos e ele conta. Ele disse essa frase interessante que está aí: é preciso cultivar valores humanos, ajudar outras pessoas a descobrir a alegria de dar alguma coisa de valor. Porque dar o que não tem valor não tem graça nenhuma, nós temos que dar coisas de valor. Diz ele que ele tinha um aluno que morava no México, estudava nos Estados Unidos com ele, e esse aluno, quando ele contou esse negócio aí, ele falou que aconteceu uma coisa interessante com ele. Num certo Natal, dia 24 de dezembro, no finzinho da tarde, bateu à sua porta uma mãe e um garotinho pedindo ajuda. Estavam com fome. Ele então falou, levou algum alimento da ceia que estava sendo preparada e falou para o filhinho dele: meu filho, leva um dos seus brinquedos para aquele garotinho. Não tem nenhum brinquedo, vai passar o Natal sem nenhum brinquedo. O moleque foi lá, pegou um daqueles cacarecos que ele tinha e levou. O pai olhou e falou assim: não, meu filho, esse aí não. Esse nós vamos jogar fora. Pega um daqueles que você mais gosta. Um daqueles que estão novinhos. O moleque começou a chorar, fez aquele muxoxo, enrugou a testa, abaixou a cabeça, esticou a tromba, foi lá e pegou o brinquedo. Quando ele entregou para o menino, ele viu a euforia daquela criança, que não acreditava que aquilo era para ele. Ele nunca tinha visto coisa tão linda. O menino ficou tão contente o que recebeu, que contagiou o outro. Quando os dois foram embora, o moleque voltou para dentro de casa e falou: pai, eu posso fazer isso de novo? Porque ele ficou feliz, porque ele descobriu a alegria que é fazer a alegria de outras pessoas. A Zenóbia, uma personagem desse livro de André Luiz, ela diz o quanto ficou agradecida a Deus depois de praticar um trabalho de recolhimento de almas, de espíritos no umbral inferior. E ela disse que a dívida dela naquele dia tinha aumentado muito com Deus. E eu, quando li isso, fiquei pensando: peraí, acho que ele errou. Ela falou que a dívida diminuiu. Não, era certo, a dívida aumentou mesmo. Porque cada vez que nós praticamos a caridade, a nossa dívida com o Pai Celestial aumenta. Porque nós nos sentimos tão bem que nós temos que agradecer a Ele por isso. E olha que interessante, nós seremos espíritos perfeitos quando devemos tanto a Deus nesse ponto de vista, que não teremos mais como pagar. Foi como disse Francisco de Assis, com aquele amigo seu, um monge, quando eles chegaram na porta de um convento ou coisa parecida, e já era madrugada, estava uma tremenda nevasca, e eles não conseguiam avisar quem estava dentro do convento que eles estavam lá fora. E eles iam morrer congelado ali na porta do convento. E o amigo de Francisco de Assis começou a se desesperar porque ia morrer. E Francisco de Assis disse: fique tranquilo, porque esse é o momento de maior glória do ser humano. Porque agora nós dois estamos inteiramente à mercê de Deus. Não há nada que ninguém no universo possa fazer por nós, a não ser Deus. É o momento de maior glória de um ser humano, quando ele está entregue nos braços do Pai Celestial. E eles estavam assim naquele momento. Por coincidência, alguém saiu à porta e percebeu os dois lá e os salvaram, porque quem está nas mãos de Deus está muito bem. Por isso que nós devemos buscar a nossa perfeição por meio da caridade. Fora da caridade não há salvação. Não há salvação para quê? Não há salvação para nada. Nem para os espíritos que somos nós, nem para as empresas, porque se as empresas não praticarem as relações sociais, que nós não vamos chamar de caridade, que a empresa não faz caridade. A empresa faz investimento e quer retorno. Mas se os investimentos são sociais, vamos colocar a palavra caridade entre aspas e dizer que elas estão fazendo caridade, o que não é. Mas se elas também não contribuírem para a sociedade, não conseguirão crescer. Também não há salvação para o meio ambiente, porque se não amarmos os rios como amamos a nós mesmos, eles vão morrer. As florestas vão secar. O mar vai ficar cheio de plástico. E os peixes os comerão e morrerão também. Se não tivermos caridade para com o meio ambiente, vamos ficar sem ter onde morar.
Não há salvação para as nações ricas hoje descobriram que elas só conseguirão permanecer ricas se ajudarem as que estão mais pobres. É interesse pessoal? É interesse pessoal, mas não estou nem aí. Ajudando é que é importante. Não há salvação para nada, absolutamente nada no universo. Mas mesmo apesar de tudo isso, algumas fileiras protestantes não acreditam nisso. Baseados nos ensinamentos de Calvino, que interpretou alguns ensinamentos de Paulo, eles dizem que isso é mentira, que fora da caridade não há salvação é pura mentira. A salvação não vem pela caridade, vem pela fé. Eles estavam interpretando essa passagem aqui da Epístola aos Efésios, quando Paulo disse: porque pela graça divina, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo, nesse texto, estava dizendo que a salvação vem pela glória, pela graça divina. Eu preferia que fosse assim. Só que isso era uma frase direcionada a um determinado povo, num determinado tempo, porque o povo de Éfeso está habituado a construir igrejas, eclésias gigantescas, porque quem construía a igreja maior teria um lugar melhor no céu. Então começaram a disputar como aquele fariseu que colocava um monte de moeda no gasofilácio. Por isso Paulo disse isso, mas o próprio Paulo mostrou depois que fora da caridade não há salvação. Mas essa frase determinou toda uma filosofia com base no calvinismo, que hoje é a base da grande maioria das igrejas protestantes, porque elas acham que nós já nascemos predestinados. A salvação é graça divina, catalisada pela fé de cada um. Se eu não estiver agraciado com a fé, se eu não estiver agraciado com a bondade divina, ou não tiver fé, não adianta eu fazer o bem, porque eu não serei salvo. Por mais que eu lute, não vai adiantar nada. Essa era a ideia de Calvino, que ainda é entendida até hoje. Mas nós entendemos que fora da caridade não é salvação, porque Tiago, na sua epístola, já disse em outra parte: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me o que a tua fé é capaz de produzir e prove a sua fé. Porque eu consigo provar toda a minha fé através das minhas obras. Muito claro o que disse Tiago nessa passagem. A fé sem obras é morta em si mesma. Porque fé sem obras é agir com a cabeça e com o coração. Mas é não agir com as mãos. Se eu não agir com as mãos, não estou fazendo caridade. Não adianta ter apenas a fé, porque a fé sem obras está morta em si mesma. Jesus, para não deixar dúvida, naquela passagem que ficou conhecida como parábola do juízo final, que não tem nada de juízo final, é apenas mais uma parábola de Jesus. Ele contou uma parábola sobre um rei que disse que ia separar os cabritos à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E dirá aquele rei da parábola: aqueles que estão à sua direita, aqueles que irão para a salvação, vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E disse por quê? Ele falou por acaso? É porque Deus estendeu a mão sobre vocês e vos concedeu a graça. É por conta da vossa fé. Jesus não disse nada disso. Ele disse: porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava na prisão e foste me visitar. No hospital também. Ou seja, ensinou-nos a fazer a caridade material. Tive fome e me deste de comer. E também a caridade moral. Aquela caridade que dispensa o dinheiro. Ninguém precisa de dinheiro para visitar alguém na prisão ou para visitar alguém no hospital. É um tipo de caridade que dispensa qualquer tipo de recurso monetário. Para aqueles que moram mais longe, no máximo uma passagem de ônibus de ida e volta. Para aqueles que moram perto, nem isso. Para visitarmos alguém, não precisamos de nenhum recurso monetário. Essa frase de Jesus não deixa dúvida
sobre a importância da prática da caridade, mas só para não deixar nenhum resquício de dúvida, porque Paulo falou aquilo, ele falou aquilo, verdade. Aquele negócio lá para os Efésios. Mas, em outra epístola que ele escreveu para a cidade de Corinto, onde morava a sua amada, a sua noiva, ele disse claramente, numa das passagens mais belas do Novo Testamento, e sem dúvida nenhuma a passagem mais bela de Paulo de Tarso. Disse ele no capítulo 13 dessa epístola que dissemos: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse caridade, eu seria como o símbolo que soa, ou como o metal que soa, ou como o símbolo que tine. Ou seja, eu não seria mais do que uma peça de bronze. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, eu nada seria. Existe alguma dúvida nisso que Paulo está falando? Não existe, mas ele ainda completa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior destas é a caridade. Paulo coloca de forma incontestável a caridade acima da esperança e acima da fé. Portanto, aquilo que ele disse antes, em outra ocasião, era para um povo específico. Esse também era para um povo específico, mas nós percebemos que aqui ele não está desmentindo ninguém, porque lá ele desmentiu. Aqui não, lá ele estava corrigindo um erro. Aqui não. Ele disse um texto que não deixa nenhum tipo de dúvida na mente de qualquer um de nós. Fora da caridade não há salvação. A caridade que nós fazemos com o nosso raciocínio, com a lógica que nos traz a doutrina dos Espíritos. A caridade que nós fazemos com o coração, aquela que nos permite sentir a dor do nosso próximo, perceber o seu sofrimento e agir em benefício dele, aprendendo a nos colocar no lugar dele. E a caridade que praticamos com as mãos, porque se temos duas mãos, é para usá-la em benefício nosso e também em benefício do próximo. Não existe contestação absolutamente nenhuma que nos leva a descrer de que fora da caridade não há salvação. E a caridade só pode ser praticada sob a égide do Cristo, sob a égide daquilo tudo que Ele nos ensinou. E que Ele possa continuar nos ensinando, nos amparando, nos protegendo e permitindo que nós continuemos trabalhando em Seu nome e servindo junto com Ele. Que a paz de Jesus continue com todos nós. Até a próxima.